Amém? Amém? Está assim escrito na palavra do nosso Deus. Êxodo, capítulo 17, versículo de número 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Você crê que Deus irá falar conosco através desta palavra? Você crê que o Deus do Evangelho, o Deus vivo, todo-poderoso, Ele quer, pode e vai falar poderosamente conosco através desta palavra? Então eu vou reler o versículo de número 1, e você que crê, vai repetir comigo bem alto e bem forte, com toda a fé do seu coração. Vamos lá? Eu leio e você repete em seguida. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia água para o povo beber. Coloca a sua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a maior e a melhor salva de palmas. Isso, enquanto você aplaude e abre a sua boca, vai glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda adoração. Pai querido, Deus amado, todo-poderoso, Senhor, a tua palavra agora vai ser ministrada, e ninguém quer ouvir um homem falar, todos querem ouvir ao Senhor e a sua palavra. Então que eu diminua, que eu suba e que o Senhor cresça. Vem sobre a minha vida com teu poder e com teu Espírito Santo. Toma a boca do pregador, os lábios do mensageiro, prepara cada coração para receber a tua palavra, e envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o resultado para a qual estará sendo enviada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza, mas preste atenção naquilo que Deus irá falar aos nossos corações. Tem dias que tudo o que queremos é um pouco de refrigério, repouso e descanso na nossa vida, porque nós enfrentamos tantas lutas, tantas dificuldades, diariamente, são tantas preocupações, nós passamos por tantas aflições, muitas das vezes enfrentamos problemas inumeráveis e gigantescos, que tentam de alguma forma nos sufocar, nos derrubar, e que vem para nos afligir e nos deixar prostrado, que tem horas que o que nós mais queremos é um pouco de alívio, é um pouco de descanso, é poder repousar e receber um período e um momento de refrigério. Você quer ver só? Quem aqui é sincero em dizer que se hoje você ganhasse uma passagem, uma viagem, com tudo pago, a passagem aérea paga, a hospedagem, a alimentação, tudo pago, tudo garantido, para um lugar bem distante, para uma ilha bem bonita, aquela ilha paradisíaca, aquelas águas bem clarinhas, aquela terra, só você, Deus e a natureza ali, um período de descanso. Quem aqui não perderia essa oportunidade? Quem não perderia essa oportunidade? Eu não perderia não. Já pensou ganhar uma viagem totalmente de graça, longe de problemas, longe de preocupações, longe de tristeza, longe de pessoas pegando no seu pé, longe dessa sociedade que está totalmente perturbada, dessa sociedade que vive muito ansiosa e preocupada, longe de tudo isso, um momento só de você e Deus, uma conexão direta com o Pai, de repouso e de descanso. Quem aqui queria passar por isso? É claro, porque todo ser humano, ele quer experimentar isso na sua vida. Todo ser humano deseja de receber na sua alma o descanso, o alívio, o refrigério. Todo ser humano, ele quer ter pelo menos um pouco de paz, porque nós vivemos dias difíceis, conturbados, aonde é difícil ter paz no meio desse mundo tão perverso. E é justamente isso que o povo de Deus mais precisava. Porque eles estão agora, melhor dizendo, em uma jornada de libertação da escravidão do Egito para a terra prometida. E até aqui eles já caminharam por cerca de 40 a 45 dias ininterruptos, sem pausa para descanso, sem pausa para
repousar. E dentre desses 40 a 45 dias caminhando, eles enfrentaram diversos obstáculos, enfrentaram diversos desafios, aonde, se assim posso dizer, o maior desafio que eles enfrentaram foi a travessia do Mar Vermelho, aonde diante deles estava o Mar Vermelho e atrás dele vinha Faraó, com seu exército, com seus cavaleiros cavalgando para matar e destruir o seu povo. Então imagine o medo que eles estavam, olhando para trás e vendo Faraó, com sangue nos olhos, vindo para destruir a eles. E logo após a travessia do Mar Vermelho e esse desespero de Faraó correndo atrás para matá-los, eles enfrentaram a sede. Quando eles chegaram nas águas de Mara, as águas eram amargas e eles não poderiam beber daquela água. Mas glória a Deus que o Senhor foi lá e transformou as águas amargas em doce. Em seguida eles enfrentaram a fome, aonde eles não tinham nada para comer, mas Deus enviou o maná. Então eles passaram, dentro desses 45 dias, por diversos desafios. Mesmo Deus enviando sempre a provisão e livrando eles, é desgastante. É cansativo. Quem é que passa muita luta, muita prova na sua vida? Quem passa muitos problemas? Deus não te dá o escape em todos eles, mas mesmo assim você não fica cansado? Mesmo assim não enfada você ficar enfrentando luta, dificuldade? É assim que esse povo estava. E pior, porque por cerca de 40 dias caminhando, eles não estavam caminhando em um lugar tranquilo, na graminha verde, mas eles estavam caminhando no deserto, aonde de dia é um sol, um calor absurdo, é como aqui na cidade de Queimados. De dia o deserto é como Queimados, que aqui é calor, aqui é quente, meu Jesus da glória. De dia era um sol escaldante, um calor insuportável, eles transpiravam suor, porque era muito quente. E à noite era totalmente o oposto. Enquanto de dia era um calor insuportável, à noite também é igual Queimados, um frio que só, porque aqui quando faz calor é calor, mas quando faz frio, misericórdia, sai de baixo. Então era assim, eles viviam num período, um dia de manhã no calor absurdo e à noite num frio de doer os ossos. Então imagine, idosos, crianças caminhando nessas condições, andando por cerca de 40 dias nessas condições. Eles estão agora exaustos, cansados, e tudo que eles querem é um pouco de refrigério, tudo que eles querem é um pouco de descanso. E quando eles chegam em Refidim, é justamente que eles vão pensar: glória a Deus, nós chegamos em Refidim. Sabe por quê? O nome Refidim, ele significa refrigério. Refidim significa repouso. Refidim significa sustento e até mesmo casa de apoio. Então quando eles começam a chegar em Refidim, eles pensam: nós chegamos na terra do refrigério, nós chegamos na terra do sustento, nós chegamos na casa de apoio. Então aqui nós vamos ter aquilo que nós mais queremos, que é o alívio, que é a paz, que é o descanso. Agora sim nós iremos repousar, agora sim nós iremos descansar. Imagine o pai falando para o seu filho: vamos, caminhe mais um pouco, não para não. Imagine os filhos pegando na mão dos pais, dos idosos, falando: vamos pai, nós estamos chegando em Refidim, agora nós vamos descansar, agora nós vamos repousar, agora nós teremos um pouco de alívio. Só que não é isso que vai acontecer. Porque eles, quando eles chegam em Refidim, o que é que eles encontraram? Uma seca terrível. Eles encontraram uma escassez, porque você vai concordar comigo acerca disso. Imagina você caminhando no deserto 40 dias. Qual é a primeira coisa que você vai fazer ao chegar na terra do refrigério? Querer beber um pouco de água, não é verdade? Está com a garganta seca ali, com a boca seca, depois de caminhar 40 dias no deserto, numa terra seca. Tudo que você quer é beber um pouco de água. Então quando eles chegaram em Refidim, eles foram logo procurar um lugar para saciar a sua sede, para ter aquele refrigério que o corpo deles precisava. Mas não é isso que vai acontecer. Na terra do refrigério, justamente aonde eles achavam que teriam aquilo que precisava, eles encontraram a escassez. E no lugar onde eles esperavam que teriam descanso, eles encontraram e se depararam com mais uma prova, com mais uma luta e com mais uma dificuldade. Eles colocaram toda a sua expectativa, eles colocaram toda a esperança de descanso na terra de Refidim.
E aqui eu já quero abrir um parênteses nessa mensagem para te dizer que existe um perigo muito grande quando você coloca a expectativa em um lugar. Quando você coloca a sua dependência, a sua esperança em coisas terrenas e passageiras. Quando você coloca a dependência da sua vida, do seu descanso, do refrigério em coisas que são temporais, que vêm e vão. Sabe por quê? Tem pessoas que dizem: quando eu estiver naquele emprego, quando eu conseguir entrar naquela empresa, quando eu receber um aumento de salário, quando eu for promovido, aí sim eu vou descansar, aí sim eu vou repousar, aí eu vou ter alívio, aí eu vou ficar tranquilo na minha, que eu vou estar ganhando mais, vou estar trabalhando numa boa empresa. Aí tem pessoas que quando dizem: não, quando eu mudar de casa, quando eu sair do aluguel e eu conquistar a minha casa própria, aí eu vou poder descansar, aí eu vou repousar. Outros dizem: não, quando eu conseguir conquistar aquele sonho, quando eu conseguir fechar aquele contrato, ou quando eu conseguir comprar um automóvel novo, aí eu vou conseguir repousar, aí eu vou ter alívio, aí eu vou ter paz, aí eu vou poder ficar tranquilo. Mas sabe o que acontece? Sabe o que é que acontece? A pessoa, ela consegue entrar na empresa, é contratada, ou até mesmo ela é promovida, ou recebe um aumento de salário, ela começa a trabalhar mais do que ela trabalhava, ela começa a ficar mais cansada ainda. Aí ela pensava que sendo promovida, ela teria descanso, só que não, sendo promovida, ela só vai ter que trabalhar ainda mais, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você tem a responsabilidade, mais você vai ser cobrado pela sua liderança. Então ele pensava: quando eu for promovido, eu vou ter descanso. Está trabalhando mais do que trabalhava e não está tendo nem tempo para repousar, não está tendo nem tempo para respirar. Aí a pessoa que falava: não, quando eu conquistar a minha casa própria, sair do aluguel, eu vou ficar tranquila. Aí ela conseguiu sair do aluguel, conquistou a casa própria, agora ela está se preocupando em pagar IPTU, as contas estão vindo, aí tem que reformar a casa, tem que fazer aquilo outro, e ela não consegue mais ter paz. Aí a pessoa que disse: não, quando eu conquistar aquele sonho, quando eu conseguir comprar um automóvel novo, eu vou ficar tranquilo. Ela vê que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Ela vê que tudo aquilo não passava de uma expectativa que foi frustrada. Então você precisa entender que o descanso, o refrigério que você precisa, o alívio que você precisa, a paz que você tanto tem procurado e necessitado, não vem de bens materiais, não vem de coisas passageiras, não vem de coisas temporais. A sua dependência, a sua esperança, a sua expectativa não pode estar naquilo que a traça corrói, que a ferrugem destrói, que os ladrões roubam. Não, a sua expectativa, a sua esperança tem que estar no Senhor. Então você não pode colocar a sua esperança de descanso, em refrigério, em uma geografia. Sabe por quê? É por isso que existem tantas pessoas que estão frustradas, tantas pessoas que estão decepcionadas, que vivem angustiadas e que são até mesmo infelizes, porque ela coloca a sua dependência em coisas terrenas, em coisas passageiras, e por ela colocar a sua dependência em coisas que são vãs, que vêm e que vão, ela se frustra, e por ela se frustrar, ela não consegue ser feliz, ela não consegue tirar proveito da vida, ela não consegue desfrutar daquilo que Deus deu por conta da sua frustração. E foi isso que aconteceu ao povo. Sabe por quê? Por eles não alcançarem a expectativa que eles queriam, por a esperança deles não serem correspondida. Olha o que vai acontecer no versículo de número 2. Versículo de número 2. Esse é um reflexo de uma pessoa frustrada, de uma pessoa infeliz, de uma pessoa que não alcançou aquilo que ela deseja. Olha o que vai acontecer, versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e os nossos filhos e ao nosso gado? Então o povo começa a fazer o quê? A murmurar, a reclamar. E sabe o que eles fazem? Colocam a culpa de tudo aquilo que eles estão vivendo em Moisés.
Então eles falam: Moisés, sabe por que nós estamos passando sede? Porque você nos tirou lá do Egito. Sabe por que, Moisés, nós enfrentamos tantos desafios até aqui? Porque tudo isso é culpa sua. Porque se você não tivesse nos tirado do Egito, a gente não estaria passando por tudo isso. Mas deixa eu te perguntar, quem foi que pediu para ser liberto da escravidão? Foi o próprio povo. Quem foi que pediu para sair do Egito? Foi o próprio povo que clamou a Deus. Tanto é que quando o Senhor vai se apresentar a Moisés na sarça, Deus fala: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho visto que eles estão sofrendo, por isso eu desci para livrá-los, para fazê-los subir a uma terra boa e larga que mana leite e mel. Então Deus só levantou Moisés como libertador porque o povo orou e porque o povo pediu. E agora eles estão querendo colocar a culpa em Moisés? Agora eles estão querendo culpar Moisés daquilo que eles estão vivendo? Só que o que eles estão vivendo não passa de consequência de suas próprias escolhas, de suas próprias decisões. Mas por que eles estão culpando Moisés? Porque eles estão frustrados. E uma pessoa frustrada, uma pessoa decepcionada, ela age justamente assim. Quando ela não alcança aquilo que ela deseja, e quando a sua expectativa não é correspondida, sabe o que ela faz? Começa a procurar o culpado. E quando ela não acha o culpado, ela tenta transferir a culpa dela para outra pessoa. Aí quando ela não está indo bem no emprego, ou quando ela não está feliz no emprego, ela começa a colocar a culpa no colega de trabalho, aí começa a colocar a culpa no supervisor, aí começa a colocar a culpa no gerente, começa a colocar a culpa no patrão. Quando você não alcança aquilo que deseja, você começa a terceirizar a sua responsabilidade, e você quer descontar nos outros a sua frustração, e você quer colocar sobre os outros um fardo que é seu. Tudo isso porque você está frustrado e decepcionado, a sua esperança não foi correspondida. E isso é um cenário de alguém que não alcançou o refrigério que queria e o descanso. E tem pessoas que entraram aqui pensando: pastor, eu acabei de sair de uma luta, pastor, eu acabei de sair de uma prova, pastor, glória a Deus que aquele problema foi resolvido, e quando eu achei que teria descanso, eu entrei em mais uma prova. Pastor, parece que eu estou como aquele povo. Quando eu achei que eu iria repousar, quando eu achei que tudo ia se resolver e que eu ia viver um pouquinho de paz, pastor, não precisava muito não, era só um pouquinho de paz. Pastor, quando eu achei que a minha casa ia ficar em paz, quando eu achei que tudo ia começar a mudar, que tudo ia ir bem, quando eu achei que meus filhos iam voltar a me respeitar, quando eu achei que eu ia viver um ambiente de paz no meu trabalho, pelo contrário, pastor, iniciou mais uma prova, iniciou mais uma luta, iniciou mais uma dificuldade. Só que eu vim aqui para te dizer, como mensageiro e profeta de Deus, você vai viver o refrigério que você precisa, você vai viver o alívio que você precisa, você vai viver o descanso que você almeja. Mas entenda, ele não virá de coisas terrenas, ele não virá de um cenário favorável, ele não virá de um lugar ou de uma geografia. Sabe por quê? Tudo isso é passageiro, tudo isso aqui vai passar e vai ter um fim. Pastor, então de onde virá o meu refrigério? Pastor, então de onde vai vir o descanso que eu preciso? Pastor, de onde vai vir o alívio, a paz que eu necessito? Sabe de onde que virá? Da direção de Deus para a sua vida. Virá do alto, virá do Senhor para você. Sabe por quê? Aquele povo pensou que o refrigério viria da onde? Da terra, da geografia, de Refidim. Mas não, sabe de onde veio o refrigério? Da resposta de Deus para a vida deles. E qual foi a resposta de Deus? E clamou Moisés, versículo 4, e clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a vara com que feristes o rio, e vai, e eis que eu estarei ali adiante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então, quando o povo achava que o refrigério que eles precisavam viria da terra, viria de uma geografia, Deus contrariou toda a lógica humana, todo o entendimento humano. Deus falou: o refrigério que vocês precisam não vai vir do lugar, não vai vir da geografia, não vai vir de coisas passageiras, mas vai vir da direção que eu vou te dar, e essa direção é que vai fazer vocês viverem a paz. E qual foi a direção que Deus deu para Moisés? Deus falou: Moisés, reúne todos os anciãos, pega a sua vara com que você
abrir o mar, e você vai levar os anciãos até uma rocha, e você vai ferir a rocha, e quando você ferir a rocha, o que vai acontecer? Vai sair água dela, e dessa água eles vão ter o refrigério que eles precisam. Dessa água, Moisés, eles vão ter a paz e o alívio que eles tanto querem. Eles vão alcançar aquilo que eles precisavam. O que essa rocha representa? O que essa rocha significa? O que essa rocha tem a ver comigo? Pastor, então quer dizer que para eu ter o refrigério eu tenho que caçar uma pedra bem grande e começar a bater nela? Pastor, então quer dizer para eu alcançar o alívio, a paz que eu preciso, é só eu pegar uma vara e começar a procurar uma pedra e ferir ela e esperar a água sair? Não. Sabe o que essa rocha significa? Sabe o que essa rocha representa? Eu vou te mostrar. Vai lá comigo, por favor, em 2 Samuel, capítulo de número 22. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22, por gentileza. Versículo de número 32. 2 Samuel, capítulo 22, versículo de número 32. Olha o que a palavra vai dizer. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Então o Senhor, Ele é aquele que é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha, Ele é o rochedo da nossa vida, em quem nós estamos firmados. Essa rocha que Moisés feriu e que dela saiu águas, tipifica o próprio Cristo. Ela tipifica o próprio Senhor Jesus, ela tipifica o próprio Filho de Deus. Sabe por quê? Jesus é a rocha que sacia a nossa sede, Jesus é a rocha que traz para nós o refrigério, Jesus é a rocha que traz para nós o alívio, Jesus é a rocha que traz o descanso para nós. Tanto é que o que aconteceu? Quando Moisés feriu a rocha, imediatamente saiu água da rocha, não foi? Assim que ele feriu a rocha, começou a jorrar água, e aquele povo começou a beber daquela água. Tanto é que a prova de que Jesus, Ele é a nossa rocha, sabe o que Ele mesmo disse? Certo dia Ele se colocou de pé diante de uma festa, e em alta voz Ele gritou: quem tem sede, vem a mim, beba, e quem beber dessas águas que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque se fará dentro de você uma fonte inesgotável de água viva, que correrão e fluirão dentro de você. Então, se você quer beber água, se você tem sede, Jesus hoje te faz o convite: a minha água traz o alívio que você precisa, a minha água te dá o refrigério, a minha água te dá o descanso, porque eu sou a rocha, e se você vier na rocha, que é o Senhor Jesus, Ele irá trazer o descanso, Ele irá trazer o alívio, e Ele irá trazer o repouso que você tanto precisa. Pode aplaudir o nome do Senhor. Ele trará, o Filho de Deus trará o repouso, o descanso que a tua alma tanto precisa. E a paz que Jesus dá não é a paz que o mundo oferece. Sabe por quê? A paz que o mundo tem para oferecer, ela é circunstancial. Se tudo vai bem, você está em paz. Se tudo está dando certo, você fica tranquilo. Se o cenário é favorável, e se você está vivendo aquilo que queria, você fica tranquilo, você está em paz, é aliviado. A paz que vem de Deus não é assim, porque Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Sabe como é que é a paz que vem de Deus? Sabe como é a verdadeira paz que vem do Senhor? É você estar no meio da tempestade e conseguir ter tranquilidade no seu coração. É você estar no meio da luta e não ficar desesperado. É você estar no meio do deserto e não ficar aflito. É você ainda que no meio do olho do furacão, você terá tranquilidade e ter a paz que vem de Deus, sabendo que você não está sozinho, sabendo que aquele que está contigo não dorme e não tosqueneja, sabendo que você tem do seu lado o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Essa é a verdadeira paz, é estar na luta, é estar na dificuldade, é estar vivendo um cenário deplorável, mas ainda assim ter a tranquilidade e a certeza de descansar em Deus, sabendo que Ele está contigo. Só Ele pode te dar essa paz. A paz que vem de Deus não depende de cenário favorável, não.
A paz que vem de Deus não depende de uma geografia, a paz que vem de Deus não depende de um lugar, não depende de bens materiais, não, a paz que vem de Deus é a verdadeira paz. Então a paz que vem de Deus, ela te faz ter tranquilidade na luta, na dificuldade, no problema, no deserto. Essa é a paz que vem de Deus, e é dessa paz que você precisa. Você não precisa da paz que o mundo tem para oferecer, não, porque a paz que o mundo oferece é tudo uma ilusão, é tudo uma ilusão. A paz que o mundo oferece é temporânea, é passageira, ela vai e ela vem. As pessoas que dependem da paz do mundo para ter refrigério e descanso, elas nunca irão viver a plena e verdadeira paz que vem do Senhor. E olha o que o salmista diz no Salmo de número 95, Salmo de número 95, versículo de número 1, olha o que o salmista ele vai dizer, algo maravilhoso e poderoso. Salmo de número 95, versículo de número 1 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então comece a se alegrar, comece a celebrar, comece a cantar um júbilo de louvor e adoração, porque Deus, Ele é a rocha da sua salvação. E se você estiver firmado na rocha, se você estiver alicerçado na rocha, nada vai te abalar, nada vai te desesperar, nada vai tirar a sua paz, porque quando você está firmado na rocha, você tem um descanso e o alívio que você tanto precisa, pois só Ele pode trazer esse alívio, pois só Ele pode trazer esse descanso para nós. Entenda, quando a expectativa do homem se acaba, quando a esperança do homem se vai, e quando o homem chega no seu limite e ele já não consegue mais ver uma solução, é aí que Deus age, manifestando o seu poder e enviando a provisão. Então quando você achar que não tem mais jeito, quando a sua expectativa for frustrada, quando você achar que não vai mais dar certo, fique tranquilo, porque é aí que o poder de Deus ele começa a se manifestar, e Deus começa a agir em seu favor, e Ele envia a provisão que você tanto precisa. Então se hoje você quer repousar de verdade, quer descansar de verdade, quer ter o refrigério, pare de depender de situações favoráveis, pare de depender de lugar e de geografia, de situações, mas comece a colocar a sua dependência em Deus, comece a olhar para o Senhor e firme a sua vida nele, porque quando você está no Senhor, independente da luta, Ele vai trazer o refrigério, o descanso que a sua alma tanto precisa. Você crê nesta palavra? Então se coloque de pé e vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus.